E Lontras recebeu ontem uma audiência pública para debater o licenciamento ambiental das obras de melhoramento fluvial no Alto Vale e Médio Vale. Para falar mais sobre isso, estamos recebendo o secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrand. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente no Jornal Regional. Seja bem-vindo. Quero agradecer a oportunidade. O objetivo nosso é compartilhar um pouco com o nosso Alto Vale o objetivo dessa audiência pública e desse melhoramento fluvial que tanto se fala há tanto tempo, né? Aqui no Alto Vale, a importância dele também para mitigação, para diminuir as cheias aqui, Rio do Sul, Lontras, Taió, em especial, que são os municípios mais beneficiados. A gente sempre fala isso e é muito importante, eu gosto sempre de frisar que quando a gente fala em mitigar, a gente está falando em minimizar, porque a gente não controla o tanto de chuva que vai cair na nossa região. Então, mitigar é fundamental. Agora, quando a gente fala em mitigar, a gente fala num conjunto de obras. São muitas obras, né? Desde melhoramento fluvial, mini barragens, é isso, secretário? Então, eu acho que é importante dar uma retroagida no tempo, né? Em 2008 teve aquela grande tragédia lá em Blumenau, que morreram 125 pessoas. Lembro. Que atingiu Gaspar, Blumenau e Ilhota ali no Baú, né? E Blumenau foi 600 milímetros num final de semana ali de chuva. De lá para cá, em 2009, veio o JICA, que é uma agência japonesa, que fez todo um planejamento de organização, de estruturação, para ações e obras de redução, mitigação de desastres para todo o vale, o Alto, Médio e para Foz. Essas obras foram entregues no planejamento de 2011. E aí o governo do estado fez algumas dessas obras nos governos anteriores, entre elas a elevação das barragens e os canais extravasores da barragem de Tuporanga e de Taió. E poucas outras obras saíram do papel. E aí, o que nós estamos fazendo nesse contexto todo, né? Nós estamos trabalhando para que a gente possa tirar do papel obras importantes aqui para o Alto Vale. Vamos falar aqui para o Alto Vale agora, que eu acho que o Jornal Regional atende mais expectativa, né? Só para contextualizar de onde vêm esses estudos, de onde vêm essas obras. Nesses estudos, nós temos as melhorias do rio lá em Taió, as melhorias do rio aqui em Rio do Sul e as melhorias do rio em Lontras. Tem em Timbó, mas esquece Timbó, vamos falar aqui. Essas melhorias se chamam melhoramento fluvial, né, que é o motivo do licenciamento ambiental. Além desse melhoramento fluvial, né, isso está no licença ambiental. Além desse melhoramento fluvial, tem outras obras aqui no Alto Vale, que são barragem de Mirim Doce, prevista, que a gente deve fazer o processo licitatório ainda, se tudo der certo, lançar esse ano. Barragem de Petrolândia, que está prevista para lançar no ano que vem, final desse ano que vem. 2 barragens em Agrolândia, uma barragem em Trombudo Central, mas que alaga Braço do Trombudo. É no limite ali, né? Mas ela é em Trombudo Central, mas ela alaga Braço do Trombudo, né? E 2 barragens em Pouso Redondo. Então, esse é o contexto de contenções previstas no projeto JICA para o Alto Vale. Desse contexto, como eu disse, a barragem Taió de Mirim Doce, que é lá no rio Taió, né? Está em vias de licitação, a barragem de Petrolândia também está pronta, as outras nós estamos, inclusive, conversando com a comunidade. Há algumas resistências da barragem de Braço do Trombudo, eu acho que com razão, alguns esclarecimentos não foram feitos no modo devido para a comunidade, a gente vai fazer esses esclarecimentos. A comunidade tem dificuldade, inclusive, de achar que não vai ter acesso para a cidade, o acesso vai ter que ser mostrado, enfim, aquilo que eles têm dúvida vai ser esclarecido para eles e os projetos que precisarem ser feitos vão ser feitos. Lá em Agrolândia também a comunidade tem dúvidas em relação a impacto, mas aquelas 2 barragens de Agrolândia e mais a de Braço Trombudo Central, se tivessem, nós não teríamos o estrago que teve em Trombudo Central e nós não teríamos o estrago que teve em Agrolândia e Trombudo Central naquela enxurrada em novembro de 2023, que foi Vamos pegar um exemplo meio parecido com aquilo que aconteceu no Texas agora. Sim, né? Uma tragédia, né? Uma tragédia, né? Que vem e arrasta tudo e atinge a cidade. E quando o governador Jorginho Melo esteve aqui, repassando recursos, o prefeito até chorou quando o governador liberou todos os recursos que ele pediu para atender a demanda da comunidade e levantar o ânimo de novo da comunidade. Então, esse é um ponto importante. Aí tem 2 barragens, que lá em Agrolândia eles também têm algumas dificuldades, a gente vai esclarecer, ninguém vai empurrar nada goela abaixo, né? Mas a gente vai mostrar a importância das barragens, não só para eles, mas para todo o contexto. Ali também em Pouso Redondo tem 2 barragens, né? 2 barragens, uma bem perto do centro, a uns 2 km, 3 km do centro,
que eu acho que a comunidade tem razão, quando ela foi planejada lá em 2011, ela era outra realidade. Nós estamos 15 anos depois, a realidade já é outra. Então, e a outra que é a mais distante, que a comunidade concorda, tem algumas resistências, mas concorda. Então, ali a gente... E aí, para resolver essas dúvidas também, o que a gente fez? A gente foi para o Japão, eu e o governador Jorginho Melo, e tivemos no JICA, né? Dizendo, olha, o estudo de vocês é 2011, e nós precisamos atualizar esse estudo. Entendi. Né? Então, isso também foi uma parte da missão. Inclusive, semana que vem eu já tenho reunião online com os técnicos da JICA para discutir a recontratação deles para atualizar e propor outras soluções. Por exemplo, vamos dizer que a barragem lá, que eu acho que não pode fazer, aquela mais perto de Pouso Redondo, em vez de fazer no Rio das Pombas, a gente faz no Rio das Pombinhas, que desce lá da Serra da Santa, lá, né? Que pode pegar aquela água lá. É uma alternativa. Ou uma outra alternativa que eles possam propor. Então, mas para isso precisa ter técnicos para fazer esse trabalho. Então, a JICA, inclusive, oferece financiamento, né? Oferece financiamento. Porque eu lembro daquela de 2011, inclusive, eles falavam. Isso. Né? E aí o governador disse, eu, inclusive, quero pegar recursos de vocês para fazer. Então, não vim aqui só para pedir para vocês fazer o projeto. Eu quero dizer que, fazendo o projeto, também quero pegar dinheiro para fazer essas barragens. Então, eu acho que isso está bem alinhado. Então, eu acho que, não sei se tem alguma dúvida das barragens para a gente entrar... Não, eu acho que tinha alguma novidade da barragem de Botuverá, que eu li faz poucos dias, eu não falei não elas, faz parte aqui, mas... Não faz parte aqui, né? Além disso, tem barragem... Mas a gente está falando de Vidal Ramos, que está por ali também, Isso, né? Aí tem barragem de Botuverá, que a barragem de Botuverá a gente já encaminhamos, já venceu o nosso processo burocrático, está para elaboração do edital pela Secretaria de Infraestrutura e deve ser publicada aí, eu acho que em 30, 40 dias, no máximo, ela deve estar na praça já para a definição aí de ganhadores. Então, esse é um ponto importante ali para a questão da barragem de Botuverá. Então, ela já está encaminhada para a licitação. Além disso, das nossas aqui, a mais próxima é Petrolândia, né? A mais próxima é Petrolândia. Que já foi desapropriado, tudo, né? Todas as barragens, essas três que eu falei, Petrolândia, Mirim Doce e Botuverá, já foi desapropriado o local onde vai ser construída a barragem. A outra parte, assim que começar a barragem, já começa. Eu já assinei o contrato com a empresa então que está fazendo o estudo, já está fazendo o estudo e já está vendo os valores dos terrenos. Então a gente já deve começar a desapropriar aí nos próximos, acho que em 6 meses a gente já deve estar desapropriando propriedades ali também em relação a essa questão, até para dar tempo das pessoas saírem. Ninguém quer chegar lá desapropriar e em 5 dias as pessoas saírem. Eles vão ter tempo para sair mesmo com a desapropriação. Então, esse contexto das barragens está assim. Além disso, nós temos aí as obras de melhoria fluvial do rio, que são essas que nós tínhamos a audiência pública. Em abril, nós tivemos a audiência pública, que era para ser a última. Aí o IMA lá, os técnicos acharam que não estava contente, que tinha que fazer mais uma audiência pública. A gente fez, infelizmente já podia ter tido, mas fez a licença, faz a audiência pública agora, para poder ter, de fato, o licenciamento ambiental nos próximos 60 dias, se Deus quiser, né? Se não aparecer mais nada, se o técnico não achar mais nada, a gente quer ter o licenciamento ambiental nos próximos 60 dias, das obras no Rio, lá em Taió, das obras em Rio do Sul e em Lontras. Essas obras são diferentes daquilo que a gente já está fazendo aqui em Rio do Sul. A gente está fazendo limpeza e desassoreamento. Foram feitos 5 quilômetros e foi tirado, inclusive, a Ilha do Jockey. O que é essa limpeza e desassoreamento? Ela não precisa de licença ambiental, porque a gente não mexe no leito do rio, a gente não vai mexer na rocha, a gente não faz contenção, né? Ela não mexe na estrutura, não tira curva. Essas obras de melhoramento fluvial são obras que vão mexer no leito do rio, que vão tirar a rocha do fundo, que vão fazer contenção onde o rio já está afunilando para que haja a condição da água escoar, que vão cavar, inclusive... Dissesse para mim que estava olhando o estudo de 120 páginas. Deu uma lida. Tem uma previsão, inclusive, de escavar debaixo das pontes, tirar a rocha debaixo das pontes, para aumentar a velocidade da água. Essas obras vão até lá na boca do Salto Pilão. Ou seja, todo esse trabalho de melhoramento fluvial está previsto dentro desse contexto. São obras que vão ter que fechar, inclusive, fazer ensecadeira. Bom, o que é ensecadeira, né? É desviar o rio e deixar uma parte do rio seca para poder fazer obra de tão complexa que ela é. Então, aí a gente também vai contar com questões ambientais. A secretária, quando vão começar essas obras? Saindo do licenciamento ambiental em 60 dias, já começa? Então, se na sugestão do IMA não houve nenhuma alteração de projeto, a gente vai atualizar o valor
vai licitar e vai começar. Ah, não teve alteração de projeto, eles não concordam aqui, tem que fazer aqui, tem que escavar mais ali, acolá. Então, dentro da equipe da empresa e do processo, teve alteração, aí a gente vai atualizar o projeto e aí vai contratar a obra. Então, são coisas que podem aí demorar mais 6 meses em alguns locais, mas obras vão começar a sair logo na sequência em relação a isso. Terminando o processo, já vão ter obras. Vão ser todos ao mesmo tempo? Não, né? Mas já vão ter obras saindo na sequência. O governador Jorginho Melo, eu costumo dizer que ele não dorme, né? Porque às vezes ele manda mensagem para a gente quando tem reunião: Mário, como é que está Rio do Sul? Como é que está o melhoramento fluvial? Como é que está a barragem? Como é que está aquele negócio? Como é que está aquele outro negócio? Então ele tem acompanhado para e passo cada uma dessas ações. Então ele tem monitorado cada uma dessas ações para que a gente, num curto espaço de tempo, consiga fazer. Então ele disse: Mário, não vai faltar recurso, eu quero projeto. Então essa é a nossa principal ação. O recurso está garantido, então? Boa parte dos recursos estão garantidos, ou por financiamento ou recurso próprio. Somado-se a isso, nós já estamos fazendo a melhoramento da barragem de Tuporanga, né? Vocês acompanharam aqui, aquelas duas comportas não funcionaram, estão funcionando, né? E agora nós estamos a 4 e a 5 não funcionavam, já estão novas, comporta nova. Agora nós estamos na 3 e na 2, já fechamos a ensecadeira, o pessoal já está, o stop log, então já está funcionando, já está, em breve a gente troca, e logo na sequência começa a 1, e a promessa da empresa é entregar no máximo, na pior das hipóteses, em novembro. Eles acham que em setembro consegue concluir. Mas depende, se chover muito, às vezes pode acontecer um impacto, ter que parar a obra. Mas está previsto dentro dessa condição. Aí, a barragem de Itaió vai passar pelo mesmo processo. Troca de todas as 7 comportas. A gente vai lançar a licitação agora, nos próximos dias. A barragem de José Botê também comporta nova. Lá estava sucateado, né? Não. Não? Não, as comportas não. Uma delas travou por falta de uso. Tanto que a primeira vez que a barragem extravasou foi agora. Sim. Né? Uhum. Então, Muito tempo, né? ela travou por falta de uso, de abrir e fechar. Uhum. Então, o que prejudicou com a questão da destruição que a comunidade indígena fez lá? Depois eu até quero falar um pouco sobre isso. É que aí, com isso, acabou não se operando tanto a barragem, ela travou lá dentro, a comporta. Então, a gente ia tirar a comporta para fazer a manutenção. Eu disse, não. Eu falei com o governador, a melhor solução para nós é aquela comporta fechada. A outra você fecha, ela abre e fecha normal. Então, deixa ela fechada, vamos contratar uma comporta nova, porque a hora que chegar a comporta nova, a gente tira e troca. Porque não adianta consertar algo que daqui a 6 meses a gente vai trocar. Sim. É jogar dinheiro no ralo. Não né? vale a pena. Então, esse é um ponto importante. Aí tem a questão da reivindicação da comunidade indígena. Eu vou dizer um negócio aqui. Eles reivindicam... Construção das casas? Isso e outras coisas. Eles reivindicam com razão, né? Eles reivindicam do jeito errado. Aí eu disse isso para eles: quebrar as coisas ninguém deveria fazer, mas eles têm razão de reivindicar. E o governador Jorginho disse que tem que atender os pedidos deles. Então nós estamos atendendo. Já saiu o processo licitatório, abriu dia 7, né? Hoje é quarta, dia 7 foi a primeira, segunda-feira José Botê abriu as primeiras 33 casas. Sexta-feira abre a igreja e a casa pastoral de José Botê. Então, todo esse trabalho já está bem encaminhado. Vitor Meirelles também está encaminhando a construção de 10 casas, e a igreja, a casa pastoral, e Itaiópolis também 3 casas. Então, aí a gente deve ter uma próxima reunião para definir mais algumas obras lá, mais casas, provavelmente, para atender a comunidade indígena. Aí, junto com o Ministério Público Federal, inclusive. Secretário, ontem na audiência foi discutido o canal Extravasor Salto Pilão, que é um movimento feito por moradores aqui de Rio do Sul? Então, na avaliação da equipe do IMA, não há condição de abrir o Salto Pilão. Não é viável? Não é viável, porque, segundo eles, vai secar o rio aqui. Então, no momento, o rio vai ficar seco em vários pontos aqui. Então, o projeto precisa ser reavaliado. Qual é a condição que eles colocaram? De repente fazer uma análise, mas aí é um novo projeto de estudo de comporta. Mas isso a gente já vai fazer com a contratação do JAICA, já vai botar esse projeto também para trabalhar. Só que o que acontece? Com a melhoria fluvial, vai aumentar a velocidade da água para lá. O nosso maior desafio é fazer a água chegar lá, porque aqui a queda é pouca. Né? Então não adianta abrir lá, senão a água não chega. Então nós temos que fazer a água chegando lá, porque ela chegando, ela vai subir e vai transbordar e vai descer. Então não é esse nesse momento, apesar de ser uma preocupação, mas com a melhoria fluvial, com o aumento da velocidade da água, ela chegando lá, ela vai se deslocar embora. Então, a gente tem que tirar as barragens.
Lá em Lontas, por exemplo, tem uma ponte, eu estou discutindo com o prefeito fazer um canal extravasor, fazer um canal lateral, né, para não tirar a ponte, faz mais uma passagem para a água, para acelerar, mais água passar. Então, várias coisas que a gente está fazendo aí para melhorar esse contexto. Secretário, nosso tempo aqui é pouco, infelizmente a gente podia falar sobre muitas obras, né? Mas eu vou agradecer a sua presença aqui no Jornal Regional, muito obrigado pela sua presença. Sempre que eu estiver aqui, eu estou à disposição, eu acho que até porque a comunidade precisa, e uma das determinações do Certeza. governador Jorginho Mello é informar, porque eu acho que quanto mais informada a comunidade esteja, mais segura ela vai estar naquilo que vai estar acontecendo. Obrigado aí pela RBA e pelo Jornal Regional que nos dá essa oportunidade. Deus abençoe a todo o Alto Vale, Deus abençoe Santa Catarina.